Em nome de Deus, agradeço a presença de todos e declaro aberta a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, realizada aos 14 dias do mês de abril do ano de 2020, às 10 horas. Solicito a todos que fiquem de pé para a leitura bíblica seguida de oração. Solicito ao vereador Marques Zedex que faça a leitura bíblica. Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não entenda as suas mãos para a iniquidade. Faz bem o Senhor os bons e os que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, realizada aos 7 dias do mês de abril de 2021, às 10 horas, conforme dispõe o artigo 5º, a linha A, parágrafo 2º do Regimento Interno, com a presença dos senhores vereadores. Presidente, Dorivaldo Bian Cardoso, Cidadania. Vice-presidente, Rafael Silva Santana, Cidadania. Primeira secretária, Ana Maria Alves de Souza, PL. Segundo secretário, Mozart Valadares Lacerda, Progressista. Marques Zedex Alves da Silva, PSDB, líder do Executivo na Câmara. Antônio Emerson de Souza Caçula, PROS. Cláudio Valadares Cornélio, SD. Matheus Henrique Cardoso, Progressista. Rosângela Alves Teixeira, PSL. E Tel Gomes Sobrinho, PTB. Constatado o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e procedeu-se à leitura bíblica seguida de oração. Em seguida, solicitando ao primeiro secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada por todos, e em seguida o senhor presidente fez a leitura do relatório com os números dos casos de Covid-19 do município, feito pela comissão CAMEC. Em seguida, solicitou ao secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, a saber, veto integral ao autógrafo de lei número 1536/2021, que dispõe sobre a sinalização de vaga preferencial em fila e estacionamentos dos estabelecimentos públicos e privados de Alexânia, destinados aos portadores do transtorno do espectro autista TEA no município de Alexânia. E 2. Requerimentos escritos dos vereadores. Passando para o tema livre, o qual encontra-se na gravação do dia 7/4/2021. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente colocou em discussão e depois em votação as seguintes matérias, a saber, requerimentos escritos e verbais, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a se discutir ou votar, o senhor presidente encaminhou as matérias para a assessoria jurídica e as comissões permanentes para os pareceres e a secretaria legislativa para providências. Agradeceu a presença de todos no auditório e de todos que assistem pelas redes sociais e declarou encerrada a sessão ordinária, determinando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, conforme vai assinada por todos. Coloco a ata em discussão. Se houver ressalvas, que se manifestem. Declaro aprovada por todos os vereadores presentes. Passando para o expediente do dia, solicito ao senhor secretário a leitura das seguintes matérias. Requerimento.
o vereador Antônio Emerson de Souza Caçula, do município de Alexânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições asseguradas por lei, notadamente os dispositivos do regimento interno, através do presente instrumento, requer à presidência desta Casa Legislativa que submeta à apreciação do plenário, após sua aprovação, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo no sentido de encaminhar cópia dos contratos dos veículos e máquinas contratados pelo município, termos em que pede deferimento, Alexânia, Goiás, 14 de abril de 2021, Antônio Emerson de Souza Caçula, vereador PROS. Senhor presidente. Gostaria que vossas excelências abonassem aqui ao tema livre, que nós deixássemos de relatar, passar por essa parte do tema livre e ir direto à matéria que se propõe nessa casa. Gostaria de posicionamento dos senhores vereadores, tudo ok? Deixando o tema livre para a próxima sessão. Eu agradeço a compreensão de vossas excelências. Passando para a ordem do dia, solicito o senhor secretário que faça a leitura das seguintes matérias. Contra razões à justificativa veto número 001 de 29 de março de 2021. Interessado plenário. Assunto: contra razões ao veto número 001 de 29 de março de 2021, que dispõe sobre a sinalização de vagas em atendimentos em filas e estacionamentos públicos e privados do município de Alexânia, destinado aos portadores do transtorno do espectro autista TA e da outras providências. Contra razões e justificativa. Dos fatos. Foi apresentado por esta Egrégia Casa de Leis o projeto de lei número 001/2021, que culminou a edição do autógrafo de lei número 1536/2021, que por sua vez foi vetado integralmente, sob o argumento de inconstitucionalidade e ilegalidade, por não reunir condições de ser convertido em lei, conforme mensagem de veto número 001, datado de 29 de março de 2021. Ressalta-se que o projeto de lei apresentado cria prioridade no atendimento às pessoas portadoras desse transtorno, com a finalidade de evitar crises e agravamento do quadro e proporcionar a inclusão social desses cidadãos em todos os setores, com a finalidade de respeitar as limitações e proporcionar a inclusão social. O veto foi baseado nos artigos 61 e 84 da Constituição Federal e na Resolução CONTRAN número 302/2008, combinado com o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. E esses são os fatos. Do direito, as pessoas com transtorno do espectro autista são consideradas pessoas com deficiência e, de acordo com a Lei 12.764/2012, têm direito às ações e serviços de saúde, atendimento multiprofissional, medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Além disso, é essencial erradicar a discriminação e o preconceito que cercam essas pessoas afetadas por esta síndrome neuropsiquiátrica. Com isso, o autógrafo de lei quis igualar o portador do TA aos demais deficientes, cuja preferência já existe, ou seja, finalidade de apenas sinalizar a preferência em vagas e filas. Com tudo isso, as razões do veto integral menciona que tal procedimento terá ônus ao Executivo Municipal, o que torna o autógrafo de lei inconstitucional. Ressalta-se que não há afronta aos artigos 61 e 84 da Constituição Federal, como faz crer em sua exposição, vez que o projeto proposto por iniciativa do Legislativo não fere tais dispositivos constitucionais e nem mesmo a Lei Orgânica Municipal. Portanto, não há vício formal, uma vez que não adentrou na competência privativa do chefe do Executivo Municipal e como também não gerará despesa ao erário, como relata. Vale destacar que já existe a obrigatoriedade de reserva de vagas e preferências nos atendimentos aos demais portadores de deficiência e ao presente proposta coube incluir os portadores de TA a esse grupo.
Assim também, o projeto não tratou de criar vagas de estacionamento em vias públicas, o que afrontaria a resolução número 302/2008 do CONTRAN, mas em estabelecimentos cujos estacionamentos disponham do serviço. As considerações, porém, estão em desconformidade com o projeto, que não obriga a criação de vagas, mas tão somente a sinalização de vagas e preferenciais já existentes, onde não gera encargos ao erário municipal. Conclusão. Desta forma, essa assessoria ratifica os fundamentos apresentados na manifestação acatada pela Comissão de Redação e Justiça, concluindo pela constitucionalidade do projeto por não avançar as atribuições do Poder Executivo e por não gerar ônus ao mesmo, e, consequentemente, por não violar o princípio da separação de poderes. Câmara Municipal de Alexânia, aos 7 dias de abril de 2021. Euvânia Rodrigues Lima, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação, parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre a mensagem de veto número 001 de 29 de março de 2021. Sinalização de vagas em atendimento em filas e estacionamentos públicos e privados do município de Alexânia destinado aos portadores do transtorno de espectro autista TEA e das providências. Relator, vereador Marcos Sedex Alves da Silva. Vem à análise desta comissão a mensagem de veto integral número 001 de 29 de 3 de 2021, que vetou integralmente o autógrafo de lei número 1536 de 11 de março de 2021, por inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto apresentado por essa egrégia Casa de Leis. A análise. Com fulcro no artigo 148 do Regimento Interno, após lido o veto, irá a esta comissão para parecer em 10 dias. O veto será colocado na ordem do dia da sessão ordinária. A sua leitura nos termos regimentais somente poderão ser rejeitados por maioria absoluta. Desta forma, verifica-se que o veto foi enviado no prazo legal, devendo novamente a esta comissão emitir parecer obedecendo o decreto regimental quanto à sua tramitação. Voto. Neste interim, esta Comissão de Redação Justiça pugna pela apreciação da mensagem de veto e respectiva justificativa sejam levados ao plenário desta augusta Casa de Leis para votação total. Decisão da comissão. O relator vereador Marcos Sedex Alves da Silva deu parecer favorável à apreciação do veto pelo plenário, seguido de igual modo pelo presidente da comissão, vereador Rafael Silva Santana, acompanhado também pelo vereador Theo Gomes Sobrinho, membro da comissão. Sala das Comissões, 14 de abril de 2021, às 10 horas. Marcos Sedex Alves da Silva, relator, Rafael Silva Santana, presidente, Theo Gomes Sobrinho, membro. Senhor presidente. Coloco em discussão o parecer de Justiça e Redação, veto integral ao autógrafo de lei 1536, de 11 de março de 2021, do Poder Legislativo, que dispõe sobre sinalização de vagas em atendimentos preferenciais em filas e estacionamentos públicos e privados do município de Alexânia, destinadas aos portadores do transtorno do espectro autista, TEA, no município de Alexânia, Goiás. A votação do veto será nominal, onde cada um declarar seu voto a favor ou contrário ao veto. Como é que vota o vereador Antônio Emerson de Souza? Bom dia a todos. Eu voto contra, senhor presidente, o veto. Como é que vota o vereador Cláudio Valadares? Voto contra, presidente. Como é que vota o vereador Marques Zedex? Bom dia, senhor presidente. Com relação ao veto, eu entendo que se tivesse prejuízo ao município, que se fosse realmente danoso ao município, teria uma maior preocupação do lado do executivo em ter uma reunião com o jurídico da casa e com todos nós vereadores. Como isso não foi feito, eu entendo que o projeto é legal e eu voto contra o veto.
Como vota o vereador Matheus Henrique Cardoso? Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Eu voto pela derrubada do veto. Como é que vota o vereador Rafael Silva Santana? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu acompanho os nobres amigos. Se é para o bem da população, eu derrubo o veto. Como é que vota a vereadora Rosângela Alves Teixeiras? Bom dia a todos. Eu voto contra o veto. Como é que vota o vereador Theo Gomes Sobrinho? Eu também voto contra o veto, senhor presidente. Na soma, 7 contra, 7-0. Então, a votação foi unânime contra o veto. Secretário, houve algum requerimento solicitado? Coloque em votação, né, e se houver ressalva, que se manifestem aos requerimentos aqui colocados. Declaro aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Eu gostaria de, em poucas falas, fazer aqui o meu breve sentimento à nossa assessora jurídica, doutora Elvânia e sua família, e gostaria que essa casa fizesse uma nota de pesar a toda a família do seu Evandro Relojoeiro, que neste dia de hoje nos deixou, né, essa terrível doença. Então, eu quero aqui deixar o meu pesar, meus sentimentos, e que Deus possa estar confortando a cada um desta família. Com certeza, amigos, parentes estão sentindo também uma dor tremenda. E, claro, é evidente que o nosso município perde mais uma pessoa muito querida na nossa sociedade. Não havendo mais nada a se discutir ou votar, encaminho as matérias para a Secretaria Legislativa para providências. Agradecemos a presença de todos que assistem pelas redes sociais e declaro encerrada a presente sessão ordinária.